terceiro e último episódio da série original da Flá TV, A Conquista do Penta 30 anos, veremos os dois jogos eletrizantes contra o Botafogo. E o Maestro Júnior aplicou uma sequência de dribles sensacionais sobre Renato Gaúcho de cinema em pleno Maracanã. E o churrasco que selou o destino do adversário, a queda do guarda-corpo da arquibancada do Maracanã no segundo jogo, que impactou na finalíssima, e a apoteose da quinta conquista. Prepare-se, sente-se confortavelmente e afivele o cinto de segurança e venha conosco embarcar nesta viagem emocionante diretamente do túnel do tempo rubro-negro. Dos times que eu participei, que foram campeões, todos eles tinham alguém como referência. O time de 74, quando eu comecei, você tinha Renato, você tinha Zé Mário, você tinha Liminha, você tinha Rodrigues Neto. O Márcio Braga tinha uma coisa que ele falava: Cláudio, a gente tem que ter um goleiro experiente, um zagueiro experiente, um meio-campo experiente, para você equilibrar. E nessa época nós começamos a ter, nós tínhamos o Gilmar, nós tínhamos o Gotardo, que era o cara experiente para dar experiência ao Júnior Baiano, nós tínhamos o Júnior, o Maestro, que nós trouxemos depois e tal. Então isso era importante. Também na lateral direita você tinha o Charles Guerreiro, tinha Fabinho. Aí Fabinho entrava no meio, Charles no meio. Uma certa competência acima da média para jogar em outras posições. E ninguém ficava bicudinho, poxa, estou improvisado aqui, todo mundo queria jogar. Naquela final de 92, a conquista do pentacampeonato, o favorito era o Botafogo, que jogava por 2 empates. A gente nunca foi favorito em momento nenhum do campeonato, desde que começou até a final. Nós tínhamos um respeito muito grande pelo Botafogo. Se tivesse sido um campeonato de ponto corrido, o Botafogo tinha chegado com 11 pontos na frente do segundo colocado. E olha que eram times bons, hein? Você tinha São Paulo de Raí, você tinha só timaço naquela época, né? O Botafogo tinha uma belíssima equipe, né? Foi a primeira a classificar, né, no grupo dela. Vinha fazendo grandes jogos, tinha uma equipe muito qualificada, com Renato Gaúcho, Valdeir, Pingo, Carlos Alberto Santos, Carlos Alberto Dias. A qualidade era muito assim, determinante, porque como não tinha tanto essa coisa de parte profissional, de estrutura, era o talento, né? O talento e a seriedade, o comprometimento de cada um. Nós subíamos muito cedo, todo mundo. Nós pegamos o Tele Santana, que adorava garotada da base. Então, o Marquinho, o Marcelinho, que são mais novos que eu, subiram profissional antes até do que eu. Porque o Tele viu o treino do juvenil, o moleque é bom, botava para jogar. Então a gente já foi sempre acostumado com essa responsabilidade, mas quando a gente entrava em campo, a gente, mesmo jovem, a gente era irreverente, a gente jogava o nosso futebol, a gente não ficava com medo, preocupado. E assim, aquele time nosso de 92, é só pegar a carreira de todo mundo pós esse título, né? O que cada um continuou fazendo na sua carreira, a maioria conquistando títulos, chegando à seleção brasileira. Eu fui campeão do mundo, né? 2 anos depois. Conviver com aquele grupo e ver toda a dificuldade que era, não era fácil, não era uma época de grandes estruturas, era uma dificuldade muito grande, a gente treinava na Gávea, eu via ali o dia a dia, o comprometimento dos jogadores, às vezes com muita dificuldade. Tinha uma época muito difícil, com salários muito atrasados. E pela lei que tinha na época, não sei se isso vigora até hoje, quando você deixa de pagar 3 meses de salário num jogador,
você pedia o passe, era um jogador livre no mercado. E eu me lembro que o Paulo Dantas, vice-presidente, falou, ó, nós não temos dinheiro para pagar todo mundo, o elenco. O que a gente vai fazer? A única solução e alternativa que nós temos é ganhar. Porque aí a gente vai trazendo o público, né? E naturalmente a gente vai ter condições de repassar. Se nós trouxéssemos público para dentro do Maracanã, aquilo ali resultaria receita para dentro do clube e, consequentemente, a gente estaria mais perto de receber. Pô, nós temos que vencer, nós temos que ganhar, porque a torcida vai aos estádios, então vai tudo numa sinergia muito boa. Falei, ó, se eu, Gotardo, Gilmar, Gaúcho e o Zinho ficarmos de fora, dá para pagar todo mundo? Dá. Aí peguei os caras e falei, ó, tá acontecendo isso. Vamos segurar a onda? Ah, não tem problema. Tanto domingo que vem a gente vai estar na segunda-feira já com o cheque pronto. Você vê a confiança que existia nisso aí. E outra coisa, a gente deixava os funcionários e essa rapaziada, que tinha um pouco menos de condição, alegres, felizes e satisfeitos. Na verdade, é vocês quem tem a solução. É a gente conseguir ganhar esse campeonato, eu consigo pagar todo mundo e regularizar. A gente falou, olha, estamos juntos, vamos lá, vamos encarar e vamos atrás do que a gente pode conseguir. Quem vive futebol só dos últimos, digamos, 5 anos, 6 anos para cá, e vê como é hoje essa relação tão distante, né, da imprensa com os jogadores, o não entrar na concentração, não entrar no campo de treino, não ver os treinamentos. Naquele tempo a gente via todos os treinamentos, os treinos eram todos abertos. Nós entrevistávamos, na semana que antecedia o jogo, os jogadores que quiséssemos, as pautas eram feitas, cada um com a sua, sem nenhuma restrição. O técnico falava todo dia, o Júnior, que era o craque do time, se a gente quisesse, falava todo dia. A gente acompanhava treinamento coletivo na Gávea na beira do campo. Um papelzinho anotando, conversando com o médico, conversando com um dirigente, e trazia muito mais informação. Não é como hoje, que é uma coletiva, fala o treinador, fala um jogador, é padrão para todo mundo. Não, tudo diferente, assim, eu peguei, assim, aquela época ali a imprensa ficava na beira do campo, ali no treino. Então você tinha o contato com o repórter ali na hora, até para ter um relacionamento, uma amizade, eu tenho amizade até hoje com muito cara daquela época, como também você brigava com os caras logo ali. A gente assistia um coletivo numa sexta-feira, a gente sabia como é que o Flamengo ia jogar. Ninguém escondia, vou fechar o treinamento. Não, Carlinhos aqui. E o torcedor tinha muito mais informação e, mais do que isso, o patrocinador hoje, até da camisa de treinamento do clube, não tem a visibilidade que tinha naquela oportunidade. O torcedor do Botafogo, ele já se sentia campeão. Então, aquela historinha dos recortes de jornais que a gente ia pregando. Quando saía alguma notícia nesse sentido, de muito otimismo do lado de lá, recortava e botava lá no quadro e dizia assim, ó, antes de entrar pro campo, dá uma olhada lá no quadro lá, ó, tem recado do lado de lá, hein? Aí o nego olhava ali, pô, mas os caras já estão assim, achando? Só resta a gente inverter tudo isso, né? E só depende da gente. E foi durante a semana toda essa história, entendeu? Acontecendo de favoritismo pro Botafogo, que era, na verdade. O favoritismo era do Botafogo. Até o primeiro jogo. Flamengo e Botafogo são os dois times do Rio que têm uma dimensão mais brasileira. Botafogo de Garrincha, o Flamengo de Zico, foram dois times que encantaram e conquistaram torcedores em todos os lugares do país. E quando se fala numa final carioca do Campeonato Brasileiro, deve-se pensar isso como bastante relativo. A começar pelos jogadores. Dos 22 que vão começar a partida, apenas 6 são cariocas. São 4 gaúchos, 4 goianos, 3 paulistas, 2 paranaenses, 1 baiano e 1 paraibano, além dos cariocas. 7 representantes de estados fazendo uma final bem brasileira. O Flamengo tem, também o Botafogo, em todas as capitais, em todos os lugares do Brasil, até fora do torcedor. Tenho certeza que o Brasil está parado hoje nessa final. Aconteceu uma coisa muito engraçada, porque nós tínhamos traçado uma estratégia na concentração, na pregação, onde a gente sabia que o Botafogo tem um time muito bom, muito perigoso no contra-ataque. Tinha o Renato, o Valdeiro, um time fantástico, e a gente ia esperar um pouco mais para contra-atacar. Mas é o Flamengo e a torcida do Flamengo. Quando a gente entrou, começou o jogo, alguém fez um lançamento, nós ficamos lá, já teve um escanteio em seguida,
a torcida levantou e nós, na verdade, saímos pressionando o Botafogo, totalmente ao contrário de tudo que a gente tinha combinado. Taticamente, o Botafogo veio com uma ideia que a gente não podia nem imaginar, que era, ele tira o Pingo, né, que era o cabeça de área, Santos do lado e o Dias do outro. Ele tira o Pingo para me marcar individualmente, porque o Idemar ficava mais fixo, eu ficava um pouco mais à frente junto com o Zinho. Com 5 minutos eu nem perguntei pro Carlinhos. Falei, Idemar, vamos inverter aqui. Eu vou para a tua posição e você vai armar o jogo. Até porque o Ferreirinha tinha uma capacidade de armar jogo, boa técnica, né? Aí a gente fez essa inversão. Com essa inversão, o que acontece? A gente abriu o meio-campo do Botafogo, porque ele veio para cá, então tinha um espaço muito grande para o Santos e para o Dias para marcarem. Nós tínhamos 3 ali naquele meio. A torcida do Flamengo já ficou gigantesca, invadiu a divisão do meio, já invadiu lá do Botafogo, muito mais torcedores. E aquele apoio, cara, o Flamengo atropelou o Botafogo. Pedrinho Salomão, que é amigo do Rodrigo, do meu filho, ele chegou atrasado no jogo com 2 amigos que estavam levando ele. Eles estão subindo a rampa, né, para ir para a torcida. Aí tinha um senhorzinho com o rádio, não sei o quê, aí aquele urro. Aí eles encostaram no senhorzinho e perguntaram assim, foi gol do Flamengo, né, que veio do lado do Flamengo, esse urlo todo assim. Ele falou, não, foi o velho que deu 2 dribles no Renato. Ele não entendeu direito como é que isso tinha acontecido. Ele só foi cair na real depois que ele viu a imagem na televisão. Foi meio que um desafio, né? Acho que foi o Gilmar que me dá a bola, que eu domino, e o Renato não sabia marcar. Aí ele vinha que vinha. Aí eu dei um drible nele, aí ele ficou mais na bronca e voltou mais. Aí tanto que ele dá um carrinho, se ele me pega naquele ali, ele ia me arrebentar, que ele dá de cima para baixo. Aí eu dou outro corte nele, aí a galera... Foi como se... comemorado um gol, né? O Júnior já dribla o Renato, torcida inflama, e o Júnior Baiano já dá uma chegada, a torcida inflama. A gente foi superior demais do Botafogo, uma coisa que não era imaginada para ninguém, mas a gente atropelou mesmo, foi um atropelo. Assim, eu acho que esse lance foi um marco, assim, realmente, daquela final. Zinho, marcado pelo Carlos Alberto, arrumou pro Piá, tocou para trás, Gaúcho deixa pro Júnior, ele bate, gol! Capitão se apresentando para bater com muita convicção. Reveja na imagem por trás do gol. Ele peca na veia e manda para dentro e sai vibrando com a galera. O Flamengo abre o placar no Maracanã. O Zinho sente a chegada do Piá, ele toca para trás, Gaúcho faz o corta-luz e Júnior fuzila, vencendo o Ricardo Cruz para fazer Flamengo 1-0 na marca de 15 minutos e 30 do primeiro tempo. Eu venho de trás no primeiro gol, né, quando a bola é metida no Piá, que ele rola pro Gaúcho, que eu já grito pro Gaúcho, sai! Porque não dava pro Gaúcho bater de canhota, que ele tava a bola meio atrás, né? Quando ele abre, eu venho numa velocidade porque eu tava sem marcação. É porque eu vinha lá de trás, então quem vem de trás naquele elemento, surpresa, tem mais facilidade para chegar para finalizar. Eu já chego, tanto que eu chuto já caindo, né, pela velocidade que eu vinha, né, uma bolinha rasteira no lado do Ricardo Cruz. Eu tive a felicidade de fazer 3 gols nos últimos 3 jogos. Eu fiz gol contra o Vasco, fiz gol contra o Santos, né, que foi um grande jogo aqui que a gente venceu de 3-1, eu acabei fazendo o primeiro gol, e diante do Botafogo. E assim, aí, o jogo contra o Botafogo foi muito especial, porque todos davam como Botafogo como grande vitorioso, queria atropelar o Flamengo. A bola parou no Fabinho, que acredita na raça, leva para o campo de ataque, lança o Nélio, entra sozinho, Ricardo sai, ele toca, gol! Uma bola quase que perdida no meio-campo. Fabinho rachou na raça, ganhou. Dali pro Nélio entrar nas costas do marcador, livre. E colocar na saída de Ricardo Cruz, no meio das pernas do goleiro alvinegro. O torcedor do Flamengo vai à loucura no Maracanã. 34 minutos. Flamengo 2, Botafogo 0. Você curtindo de novo o gol de Nélio.
Depois, eu acho que dos 30 minutos, teve um escanteio contra a gente e o Júnior fazia o homem do primeiro pau. Aí, quando veio em frente a torcida da Raça, aí ele perguntou, eu falei, Júnior, Léo, pô, caramba, o que aconteceu? Cadê a tática? Cadê o pessoal? Ele falou, Gil, explica para eles aí, não dá, vamos embora que tá dando certo. E foi isso aí, quer dizer, a torcida do Flamengo mudou o esquema tático que nós tínhamos aquele dia. O outro foi uma das jogadas do Piá, né? A gente concentrava, virava o jogo no meio, depois virava na esquerda, o Piá entrou sozinho, quase a bola saindo na linha de fundo, aí vem o Gaúcho, fisicamente bem, né? Ele sai quase que do segundo pau pro primeiro como uma flecha. Júnior, apenas rolando pro Piá, ele busca o fundo, vai sair cruzamento, o Ricardo Cruz mergulha, gol! Gilmar vibra do outro lado, o Idemar vai levar o seu companheiro para a frente da galera, para ele ser cumprimentado. Você revê Piá, ele vai ao fundo, acredita. O Ricardo Cruz sai no peixinho e o Gaúcho, primeiro do que ele, mete a cabeça na bola e faz Flamengo 3-0. A torcida do Botafogo não acredita. Já tem gente se mandando do Maracanã. Fácil, Raul. Fácil demais. Flamengo 3-0. E em 30 minutos de jogo nós conseguimos fazer 3-0, que muitos não acreditavam, mas a gente, pelo que a gente trabalhava, pelo que a gente se dedicava o dia a dia, sabíamos que era possível e nós conseguimos um grande resultado, principalmente no primeiro jogo. Fogão, Botafogo vai ser campeão, não sei o quê. Nananina não foi bem assim que aconteceu. 3-0 rapidinho, isso em 40 minutos, meia hora o Flamengo liquidou o jogo, ninguém acreditava que isso pudesse acontecer. Foi um delírio, né? Mas a gente sabia que o Botafogo vinha meio que no desespero, né, para tentar diminuir um pouco a diferença que tinha acontecido. A nossa ideia não era ficar ali na trincheira, era usar os homens que jogavam pelos lados com base na velocidade e o Gaúcho segurando essa bola para a defesa dar uma respirada. Eu acho que era mais do que normal, né? Até pela qualidade técnica que o Botafogo tinha, né? A gente sabia que ia acontecer essa pressão. A gente não deu pontapé, né? A gente só se aplicou mais taticamente, né? Porque a gente tinha uma vantagem que a gente não podia desperdiçar. A gente jamais imaginaria, né, que poderia acabar um primeiro tempo com uma vantagem daquela, mesmo jogando quando o time tinha feito um grande campeonato. Eu me doava sempre ao máximo, independente com o resultado favorável ou não. E eu lembro que no comecinho do segundo tempo teve uma bola pelo lado direito, o Botafogo estava atacando, o lateral era o Edemilson na época, e eu dei um carrinho para tirar uma bola, um lance normal, mas só que a minha perna esquerda acabou ficando presa, né, na grama. E aí teve a rotação e foi um momento assim muito complicado, muito difícil para mim, porque eu queria voltar a jogar, na época saí um pouquinho de campo, queria voltar. Esgotado o tempo regulamentar, ele vai pedir a bola, hein? Pede a bola o Wright, termina o jogo no Maracanã. Ganha o Flamengo a primeira da decisão de 1992. Flamengo 3, Botafogo 0. Eu me lembro bem que o Flamengo meteu 3-0 no primeiro jogo e o Gaúcho, centroavante, camisa 9 do Flamengo, era parceiro do Renato Gaúcho, que era destaque do Botafogo. Aí o que fez? Promoveu um churrasco. Jogadores do Flamengo, no churrasco, e o Renato Gaúcho foi lá. Foi condenado, foi afastado. O Renato Gaúcho foi campeão da Copa do Brasil com esse grupo. Ele estava fazendo parte ainda desse grupo. Remanescente ainda de 87, junto comigo ali e tudo. E muito irmão parceiro do Gaúcho. Aí tinha aquela disputa, quem é o rei do Rio? Eu dizia para eles, o rei do Rio tem 38 anos. Sacaneando ele, de brincadeira com ele, né? E tinha essa rivalidade entre eles. Aquela rivalidade sadia, mas sadia mesmo, que os caras eram amigos de verdade. A gente já sabia que tinha sido campeão, porque Botafogo entrou já na crise durante a semana, afastaram o Renato. Nem jogou o segundo jogo, que pra gente foi uma senhora vantagem, né? Porque o Renato tinha feito um campeonato, realmente... O Renato, até as finais, ele era considerado o craque do campeonato. Pô, cara, rivalidade é rivalidade, decisão é decisão. Mas foi aposta, né?
tinha essa coisa dos artilheiros apostarem, ó, quem perder, e até ações fazia-se, né? Ó, vai pagar a cesta básica para uma comunidade, ou para um lar de idosos, criança. Alguma coisa era feita, fazia apostas, um provocava o outro, no sentido de promover o jogo, não era nem de ódio. Eu tinha muita esperança, né? Assim que eu pudesse jogar o segundo jogo. Porque eu saí do jogo muito confiante, apesar de ter tido a lesão, teve toda a imobilização, né, do joelho. Estava no vestiário, o Runco falou, ó, a gente vai ter que te operar porque você tem uma lesão muito séria e infelizmente você não vai poder jogar o segundo jogo. E realmente eu fiquei muito triste, né, na hora, porque eu acho que era fechar com chave de ouro, né? Fechar com chave de ouro, todo um processo, uma dedicação, os jogos. A gente estava muito preocupado, principalmente os mais experientes. Nós conversamos muito, Júnior, Gotardo, Zinho, porque o Idemar também, porque a gente não podia entrar na empolgação. A gente teve uma grande vantagem, uma vantagem que precisava administrar, mas a gente não podia colocar isso a perder na empolgação. Aquele ceticismo do início do campeonato, ele já tinha acabado. Mas depois que chega no jogo final, tudo pode acontecer, né? São pequenos detalhes que vão acontecendo dentro do jogo e até mesmo na preparação do jogo, que pode modificar todo esse pensamento, né? E a imprensa já depois do primeiro jogo, então, não tinha dúvida, né? Porque começa a pesquisar. Quando, numa final, um time ganhou o primeiro jogo de 3-0 e perdeu por 4-3? Não tinha. Eu nem mais me imaginava indo jogar a final, porque teve uma convocação para a seleção, na ocasião sub-20. Fui para a Granja Comari. Você vê a relação minha com o Carlinhos na época. Porque o Júnior Baiano estava machucado, e sobrava o Baresi, que de vez em quando ele vinha treinar com a gente no profissional, né? E o Gelson já fazia parte de seleção brasileira, sub tudo, né? Começou aquela expectativa, eu estava na Granja. Olha, eu acho que vão te solicitar para você descer, para você poder jogar o último jogo da final. E o Carlinhos falou, pô, vai ser complicado isso aí, eu vou ter que improvisar. Eu falei, improvisar para quê, Carlinhos? Pô, tem o Gelson, pô, os garotos, não sei o quê. Eu falei, pô, tu não vê nos treinamentos aí o trabalho que ele não deixa o Gaúcho tocar na bola, cara. Aí eles conseguiram a liberação e a gente viu o jogo que o Gelson fez, né? Vim de táxi no sábado, da Granja Comari, direto para Gávea. A gente acompanhava o aquecimento ali do Flamengo. Eu cobria Flamengo na época e ficava acompanhando o aquecimento do time, que era na saleta ao lado do vestiário, né? Tinha um corredor no meio que levava para o campo de jogo. Terminando o aquecimento, a gente ia para o campo para esperar o time subir. E foi nesse momento que teve a queda da arquibancada. Os jogadores mesmo não viram. 150 mil pessoas estavam no Maracanã e o gradil que separa, que protege a arquibancada, não suportou a pressão de tanta gente do lado rubro-negro. E ao lado da raça rubro-negra, a torcida do Flamengo pressionada aqui em cima daquele gradil, o gradil cedeu e as pessoas caíram em cima das cadeiras, estavam lotadas também embaixo. 3 pessoas morreram, mais de 80 pessoas ficaram feridas. E tinha chovido um pouquinho, né? Aí eu falei pro Elvésio, antes de começar o nosso aquecimento, a gente ficava batendo bola, Elvésio, dá uma olhada lá no campo, lá, vê se tem uma olhada qual é o tipo de chuteira para a galera usar. E quando ele tá voltando, eu tô aqui com o Gilmar falando alguma coisa, aí eu olho para ele assim, eu vejo ele pálido, porque ele viu a imagem. Aí eu falei pro Gil, Gil, aconteceu alguma coisa. Ô, Vevé, chega aí. O que houve, cara? Ele falou, meu irmão, vocês não têm ideia do que aconteceu, cara. Nós estávamos abalados, sabe? Aliás, eu acho que aquele jogo não poderia ter ocorrido naquele dia, sabe?
país de primeiro mundo, você tem que respeitar vidas. E não se respeitou. E depois a gente veio a saber informações de que em cada andar da arquibancada tinha 2 filas. Era tanta gente no Maracanã que não cabia e todo mundo queria ficar concentrado onde era o núcleo principal da torcida, que ficavam as organizadas mais perto da tribuna de imprensa. Eu estava do ladinho, ó, aqui é o negócio, né? Aqui a raça ficava. Eu estava aqui do ladinho, sabe? Eu estava do ladinho aqui. Então eu vi os meus amigos caírem. E eu não sabia quem, porque era despencava. Falei, Jesus... Aí eu tentei ir lá, mas não dava para andar direito, mas fui lá. Aí ninguém sabia quem tinha caído também, porque as pessoas estavam lá na frente, então foi um negócio muito sério. Aquilo abalou demais a gente. Tanto é que a gente tinha marcado para fazer um churrasco lá na 28 de setembro, num bar, depois do jogo, e acabou o jogo, fui, Flamengo campeão, fui lá, meu irmão, vou te pagar aqui, mas não vou fazer churrasco, não tinha condição. 8 torcedores caíram da arquibancada nas cadeiras azuis do Maracanã, sendo que 2 deles estão em coma, segundo as primeiras informações chegadas aqui através da Polícia Militar. Mas aí o Júnior chegou e falou, ó, galera, vou abrir o jogo aqui, não tem enrolação. Teve um acidente muito feio, caiu a grade, tem gente machucada, tá muito difícil, e então nós vamos respeitar isso, nós vamos entrar caminhando, nós vamos caminhar, vamos perto da raça, vamos agradecer e vamos focar no jogo. Te juro que depois, quando eu vi a imagem da televisão, eu falei, meu Deus do céu, e nós jogamos. Entramos no campo e nós jogamos. Fica, na verdade, a solidariedade com aquele pessoal. Encontramos nos 20 anos que a gente fez uma brincadeira aqui do campeonato, encontramos um dos sobreviventes, o cara que caiu de lá, de cima lá, tinha feito não sei quantas operações e tal, e estava lá com a gente lá. O cara caiu lá de cima, ele não viu o Flamengo ser campeão. Ele só foi ver depois, né? Porque foi pro hospital, tudo aquilo. Mas pra gente só ver que tinha um sobrevivente daqueles ali, pra gente já deu uma amenizada no coração. Vai começar o jogo no Maracanã. De um lado, Flamengo, campeão brasileiro de 80, 82 e 83. Começa o jogo. Do outro lado, o Botafogo. O segundo jogo foi mais um prosseguimento do final do segundo tempo do primeiro jogo, entendeu? Eu quero o Botafogo na pressão, né? A gente aplicado na parte defensiva e procurando sair nos contra-ataques. Tem uma cabeçada do Chicão logo no início do jogo, né? Mas o Gilmar, eu acho que, se a bola vem mais baixa, o Gilmar, eu acho que chegaria nela, que ela foi bem central. Nós tivemos 2 jogos, no primeiro nós arrebentamos, metemos 3 nos caras, eu me lembro disso. E no outro jogo chegamos a meter 5-0, porque 2 jogos são os 2 resultados juntos. Nós metemos 2-0. Retoma a posse de bola, Piá. Ainda o Piá, que boa bola pro Zinho. E a falta do René, que não amaciou não, sentiu o perigo e tratou de matar o lance. E agora cartão vermelho para o jogador do Botafogo. Zinho e Júnior próximos da bola para a cobrança. Apita o Wright, deve apenas rolar o Zinho. Não, o Júnior manda direto, gol! Que festa do capitão! É lógico que o gol de falta, o gol de falta foi meio que acabou, agora acabou. 3-0, 4-0, não vai ter jeito. Eu acho que até a minha comemoração ela é completamente desequilibrada, né? Que eu não sei o que é que eu faço, o que é que eu vou fazer. No momento que ele fez o gol e saiu festejando, né? E aí o pessoal ia abraçá-lo, né? Para comemorar o gol. Aí eu falei, deixa, não, deixa ele festejar sozinho, né? Para dar a liberdade para ele fazer o salto, né? Eu não sei se o Júnior vai se lembrar disso, mas na época eu falei isso aí, deixa ele. Para eles comemorar. E ficou uma imagem registrada para a história. É, a mão que nem ventilador, os caras querendo me agarrar e o Gotardo dizendo, deixa ele atrás de mim. E o Flamengo chegou a meter 5-0 neles no resultado geral dos 2 jogos. Porque 3 primeiro e depois 2, então foi bom demais. Segundo tempo de jogo no Maracanã, Piá, que bonito lance, o cruzamento, olha a chance, gol! Eu vibro cada conquista do Flamengo. O Flamengo é torneio início, para mim, é Copa do Mundo. Flamengo é Flamengo, né? Aqui dentro do peito bate o coração, me emociona falar do Flamengo.
Eu me fiz rubro-negro no primeiro tricampeonato, 42, 43, 44, ouvido pelo rádio e vibrando com a vitória, com o gol do Valido em cima do Argemiro. Então, qualquer conquista para mim é memorável, não tem conquista memorável. Quem é o craque do Flamengo? São todos os grandes craques do Flamengo, desde Zizinho, que eu vi, Zico, até agora, Gabigol e companhia. Por começar a sua carreira ganhando título, isso te dá, assim, te credencia para tu ver a importância do que é ganhar. Ganhar é sempre é o mais importante. Você trabalha para aquilo, para o objetivo final. Lógico que não vai ganhar todos os títulos, mas a gente se acostumou a ganhar. Eu sou grato, né, ao Flamengo, aquela geração, tudo que eu vivi ali. Anos mágicos, maravilhosos, né? 92 está na minha mente, no meu coração. Aquele Maracanã lotado. A gente guarda ela com muito carinho, né? Essa aqui foi a camisa que eu tive a felicidade de jogar. Foi o do jogo, né? Do 3-0. Essa não dou, não empresto, não vendo. Essa aqui vai comigo para a eternidade. E a gente fica muito feliz, né? Muito feliz mesmo de ter vestido, que era um sonho de criança, vestir a camisa do Flamengo, participar de um título importante que é 92. Fomos campeões, mas naquele dia a alegria teve que ser contida em respeito aos nossos companheiros, nossos torcedores. E 30 anos depois você fala, poxa, você participou daquela conquista, você estava lá presente com aqueles caras vestindo a camisa do Flamengo. Então, para mim, é uma felicidade muito grande, é algo que a gente realmente não esquece nunca, assim. Quando eu comecei a jogar, uma vez a minha mãe me perguntou, eu estava no Internacional, as categorias de base ainda, qual era o meu maior sonho no futebol. E eu falei, olha, ter meu nome gritado pelo Maracanã, o Maracanã inteiro gritando meu nome. E felizmente isso aconteceu, a sensação de ouvir o Maracanã gritando, Gilmar é seleção, é inigualável. Momento único, né? Tanto que agora, nos 30 anos, a gente vai fazer uma festa comemorativa desses 30 anos, trazendo todo mundo, né, a galera toda, pra gente reviver esse momento. Nessa semana mesmo eu falei para eles, parabéns, aniversário, você quer ver? Calma, cara, a gente vai ter a chance daqui lá pro final do mês pra gente poder se abraçar novamente e relembrar um pouco todas essas aventuras que a gente viveu durante o campeonato de 92. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado no Fla-Flu. É o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado no Fla-Flu. É o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra,